Fala, filho rico! Você sabia que é a sua cabeça que te impede de prosperar? Sim. Fique aqui comigo até o final, que irei dar dicas valiosas, explicar para vocês o que acontece para você evitar cair em certas armadilhas e aproveitar as suas economias para poder realizar investimentos. Pois bem, pessoal, olha só. Esse pessoal é dos 16 aos 30 anos. É a geração que mais tem possibilidade de se tornar milionários em relação às outras gerações. Seus pais, seus avós. Então, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Essa geração é dos 16, essa geração que está vindo aí, dos 20, dos 30 anos, está muito fácil para você se tornar milionário. E usufruir isso ainda. Não que, por exemplo, quem tenha 40, 50 anos não possa se tornar milionário, mas é lógico que aí vai conseguir, num período mais longo, pegando aí uma fase mais curta do final da vida, infelizmente. Mas o pessoal mais novo aí tem a possibilidade de se tornar milionários. Pois bem, pessoal, uma coisa que atrapalha muito a prosperidade das pessoas é a questão financeira. Porque as pessoas gastam muito. E gastam muito por quê? Por conta dos seus pensamentos, das coisas que vocês querem. E uma coisa que atrapalha muito a vida das pessoas é a questão do status. Tem pessoas que têm um determinado padrão de vida, mas querem viver um padrão acima. E aí é onde você se complica. Se você procurar viver sempre um padrão abaixo do que você está recebendo financeiramente, você vai acabar prosperando. Se você quiser viver a mesma intensidade do quanto que você ganha por mês, você vai acabar, ao invés de prosperando, se complicando. Por exemplo, tem pessoas que gastam muito com carro. Carro é um dos piores investimentos que as pessoas fazem. E o brasileiro adora investir em carro. E o carro acaba te atrasando, porque se você pegar o dinheiro do carro e investir ele, você vai ter um retorno muito grande. É lógico, se a gente pensar na questão da lei da atração, determinados casos vão te trazer mais benefícios, mais possibilidades, mais acesso. Mas quando a pessoa está começando, que é CLT, que o carro não vai influenciar muita coisa na sua vida, o ideal é você procurar mais investir em CDB, em ações, do que pensar em comprar um carro bom para poder ostentar, como as pessoas dizem por aí. Então, se você pensa em ficar gastando o seu dinheiro de forma errada, você não vai prosperar. Por exemplo, os homens, eles acabam gastando muito dinheiro com o carro. As mulheres, em geral, acabam gastando muito com bolsa, com sapato, com roupa. São coisas, objetos que não vão te trazer benefício algum com o passar do tempo. Por exemplo, se você quiser pegar e vender uma roupa, você vai vender para o brechó. E o que isso vai te trazer de retorno? Praticamente nada. Então, no passado, eu aprendi o quê? Que, por exemplo, se você gasta muito com folheados, o folheado também com o tempo vai acabar estragando, que estraga com o tempo. E você daqui a pouco vai comprar outra corrente, vai comprar outra pulseira, vai comprar outro brinco folheado. E vai estragar. Então, por que ao invés de você ficar gastando com coisa barata, que não vai te trazer retorno, e ficar comprando em grande quantidade, por que você ao invés de fazer isso, você não investe, por exemplo, numa joia? Comprar um brinco, um anel, uma corrente. Compra um brinquinho de ouro, ao invés de comprar um brinco grande folheado, um brinco mais sofisticado folheado, compra um brinquinho simples de ouro, um anel simples de ouro. Depois, com o passar do tempo, você vai pegando o gosto, compra uma corrente, e assim vai. Porque se você um dia quiser vender, você tem um retorno financeiro sobre esse bem. Porque o ouro ele acaba valorizando, e a valorização do ouro é muito boa. Tem pessoas que investem em ouro. Então, ao invés de ficar comprando, desculpa falar, porcarias, invistam em joias. Vai acabar sendo um retorno melhor para vocês. E aí, vocês têm que evitar a questão do status. Se você for querer acompanhar os seus colegas que não pensam em prosperidade, que querem viver o hoje e não amanhã, utilizando crenças limitantes, dizendo o quê? Só se vive uma vez, e se eu morrer amanhã, e você entrar no embalo dessas amizades que você tem, você não vai prosperar. Então, se afaste daqueles que vão te trazer para baixo. Aquelas pessoas que ostentam demais, que têm um padrão de vida muito elevado, se você quiser acompanhar ela, você não vai prosperar. Não vai. Porque você vai querer gastar para acompanhar essa pessoa e você não vai conseguir economizar. E para você prosperar financeiramente na vida, você tem que economizar. Se você não economizar, como você vai investir? Então é preciso que você economize para poder conseguir investir. E para você conseguir economizar, você tem que trabalhar aqui. Se afastar daquelas pessoas que não te traz benefício nenhum. Não tem aquela roda de amigos que fala assim, só se vive hoje, e aí vai para uma balada e gasta até, ou gasta fazendo uma viagem muito cara para poder postar nas redes sociais. Não, gente, a gente tem que viver de forma consciente para poder economizar e pegar essas economias e realizar investimentos.
Então, é importante que você trabalhe a sua cabeça em relação às crenças limitantes, a questão do status, porque as pessoas querem viver muito de aparência, e isso daí só te traz para baixo. Por exemplo, tem um amigo meu que ele é empresário, conversando com ele outro dia, eu perguntei para ele, você investe? Ele falou, não, Daniel, eu precisava aprender. Eu falei, que carro que você tem? Ele falou, o carro dele. Eu falei, quanto que vale? 120 mil. Eu falei, você já parou para pensar que com esses 120 mil você poderia comprar um carro de 20 e investir os 100 para você ter um retorno? E você gastaria muito menos, porque esse carro aí vai provavelmente estar te dando uns 30 mil de gasto por ano. Aí tinha mais empresário junto na conversa, e ele apontou para esses outros empresários e falou, Daniel, se eu não andar com esse carro, olha só como que eu vou ficar em relação aos outros. É status, gente. Status é aparência. Só que isso daí está prejudicando ele. Então a gente não pode viver de aparência. A gente tem que controlar a questão de querer viver em status, né? Querer ostentar. Não pode. Você tem que ser humilde. Vai com calma. Com o tempo você vai poder ter tudo que você quer. Mas com consciência e com os pés no chão e de forma planejada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei hoje para vocês. Se você gostou, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Se você quiser, no canal tem um link lá que é de um grupo do WhatsApp. Se você quiser fazer parte desse grupo do WhatsApp, acesse o link que eu te ensino lá no grupo do WhatsApp. Lá eu posto planilhas, e-books, vídeos, dicas de investimento. Então, ensine as crianças também, os seus filhos, passe o conhecimento adiante, que é importante a gente compartilhar o conhecimento. Fiquem com Deus, tudo de bom, até mais, tchau, tchau!